Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Alô, minha gente, vamos lá, dando continuidade ao nosso curso de terapeuta de quinta dimensão, ao nosso curso de Reiki, da disciplina Reiki. Hoje vamos começar a dar um início diferente, né, na nossa história. Vamos lá, o significado da palavra Reiki. Reiki é a energia natural, harmônica e essencial a todo ser vivo. É a dádiva da luz às criaturas vivas. Reiki é energia vital, direcionada e mantida pela sabedoria universal. Então, energia vital, Ki. Sabedoria universal, Rei. Rei, Ki. Sabedoria universal com energia vital. O ideograma é formado por duas letras do alfabeto japonês, o kanji, que simbolizam a palavra Reiki. Vou mostrar aqui para vocês, tá? No livrinho tem. Quem tem aí, ó, essas duas palavrinhas em japonês, certo? Então vamos lá. Rei, a de cima, eu mostrei a vocês, é a sabedoria universal, a fonte primeira, Deus, o Criador, aquele que é a chama, o Buda, Cristo, Brahma, a ordem natural, o todo, Tupã, a energia. Cada civilização, cada cultura, em seu tempo e costume, conheceu ou conhece por um nome diferente na teoria deles, tá? Então, esse rei, essa sabedoria universal, ela está contida em todas as culturas, em todos os seus mestres e representantes dessa força divina. E o que significa a energia vital em japonês, os chamam de prana, os chineses de chi, os egípcios de ka, os gregos de pneuma, os judeus de nefshi, os kauhanas da Polinésia chamam-se de maná, os russos de bioenergia, os alquimistas de fluido da vida e os cristãos de luz ou Espírito Santo. Então, essa energia vital com a sabedoria universal unidas formam o Reiki. E cada representante da sua sabedoria universal tem a sua energia vital, pelo menos em denominação, que se compara a todas elas. Aí vocês já conseguem entender o porquê de uma determinada engrenagem, né? Que todas representam uma força só. Vamos lá, o ideograma representa ideias. O segundo contexto, esses ideogramas podem ter várias leituras. Vamos a elas. Chuva maravilhosa de energia vital. Chuva maravilhosa que dá vida. Algo que vem do cosmos e que, em seu contato com a Terra, produz o milagre da vida. Chuva maravilhosa que produz o milagre da vida. A comunhão de uma energia superior com uma energia terrena, mas ambas se pertencem. Uma energia maravilhosa que está acima de todas as demais. Está em você e você pertence a ela. Tá? Isso é muito importante, né? Essa definição. Por quê? Porque nós fomos ver essas denominações, esses esclarecimentos, vamos dizer assim, essas classificações do ideograma, né, de Reiki, ele só vai trazer e mostrar o lado positivo que isso nos traz. Perfeito? Então nós temos essa energia vital no universo, temos dentro de nós também. Perfeito? Temos que ativá-la. Então vamos lá.
O significado do símbolo do reiki. Vamos lá. O significado do símbolo do reiki, muito se tem escrito e discutido sobre os misteriosos símbolos dos níveis do reiki, sobre os segredos ocultos neles e sobre uma compreensão mais profunda que se pode alcançar com eles o caminho do reiki. Por outro lado, existe um símbolo central que descreve exatamente o que é o reiki, quais seus efeitos, de onde vem e por que é eficaz. Este é o símbolo escrito do reiki. Até agora, existem muito poucas publicações ou seminários a esse respeito. O símbolo japonês, o reiki, é usado hoje em artigos de revistas, títulos de livros, papéis, cartas, postas e cartões pessoais e aparece normalmente sob duas formas. Eu vou mostrar aqui para vocês a figura 1 e a figura 2. Um antigo símbolo e um novo símbolo, tá? Vamos lá. Daqui, ó. Depois vocês pausam, tiram print, tanto da primeira que eu dei como essa. Aqui, ó. O antigo e o novo que eu mostrei a vocês, tá? Vamos classificá-los agora. O antigo símbolo do reiki, o novo símbolo do reiki, a primeira versão, figura 1, é uma representação mais antiga e original, cuja análise leva a uma compreensão mais profunda do reiki. A segunda versão surgiu após uma reforma ortográfica. Esta versão não permite realizar um trabalho profundo de análise, uma vez que não tem os diferentes componentes da versão original, e dessa maneira, a explicação, principalmente da parte superior, que se refere ao rei, ou seja, a espiritual, já não é reconhecida. Entretanto, este símbolo também representa uma maneira correta de escrever reiki, embora contenha poucos componentes para a interpretação. Ambos são corretos no sentido de que através deles se expressa corretamente, por escrito, a palavra reiki. Contudo, para analisar com profundidade o significado do reiki, é melhor usar a versão original, uma vez que ela se presta melhor a um trabalho de interpretação. É importante lembrar que a escrita japonesa baseia-se na chinesa. Em muitos aspectos, a China exerceu, durante séculos, a função de modelo cultural para o Japão. Por sua parte, os japoneses tinham, desde os tempos antigos, a tendência de incorporar influências de outras e adaptá-las à sua própria forma. No idioma chinês, a palavra reiki se denomina Lin Qi. A primeira referência escrita se encontra em um tratado filosófico confucionista, Mencius, datado aproximadamente de 300 anos antes de Cristo. Para entender o que significa exatamente reiki, devemos decompor o símbolo em seus diferentes elementos e considerar suas raízes. Consideramos primeiro o símbolo Qi. A figura número 3, que depois eu vou mostrar a vocês, mostra uma escrita também usada em outras formas de trabalho com energia materialmente sutil, a meditação e a medicina. O termo Qi se usa hoje no Japão em centenas de palavras combinadas. Há inclusive uma enciclopédia de Qi, na qual se encontram apenas expressões que contêm Qi. No Japão se entende por Qi, entre outras coisas, espírito, alma, coração, intenção, sentimento, temperamento, atmosfera. Em sua forma mais original e antiga, a parte superior, sem a cruz oblíqua, significa nuvens, ou seja, água que sobe ao céu, quase transformada espiritualmente. Então, existem várias formas de se classificar, tá? Aqui na nossa linguagem, o prefixo Qi. Mais tarde se juntou o símbolo do arroz, que desde os tempos remotos era o alimento básico da China e expressava a qualidade nutriente de Qi para o corpo, o espírito e a alma.
Vai ser a figurazinha número 5. A figura 6 representa uma versão escrita muito antiga do símbolo Qi. Na China antiga, existem ainda outras versões do símbolo Qi, que hoje são pouco usuais. A figura 4, por exemplo, se usava em diferentes variações como Qi e representava, simbolicamente, vapores em formas de nuvens. Então, vou mostrar as 4 figurinhas para vocês. Aqui. Depois vocês podem printar, analisar, tá? Perfeito? Como sabemos, o vapor de água que se eleva da Terra se converte em nuvens e depois em chuva, que nutre novamente a Terra, o material. Isto significa que a vida termina quando a alma pertence ao céu. O núcleo existencial espiritual do ser humano se desprende de sua forma material, o corpo. O que é espiritual é parte do céu. O que é corpóreo é parte da terra. O que pertence ao céu é puro e volátil. E o que pertence à terra é turvo e pegajoso. Quando o espírito abandona a forma, ambos retornam às suas verdadeiras essências. Analisando agora a vinculação do Qi com o rei. O símbolo rei se escreve segundo a forma antiga da seguinte maneira. Vamos lá. Traduzido de forma literal, significa espírito, não marcado por sua qualidade, ou ainda espiritual. Conforme o sentido, pode ser traduzido como sentido oculto, ou tá, ainda energia oculta. Nós temos a figurinha 7, 8, 9 e 10, que eu vou escrever para vocês aí. Um significado arcaico, que data da época anterior ao desenvolvimento da filosofia taoísta, entra claramente no terreno do xamanismo. Nele, rei pode ser traduzido como exorcismo da chuva. A parte superior do símbolo significa chuva, a figura 8. A parte do meio representa 3 bocas abertas, a figura 9. E a parte inferior significa bruxo ou xamã, a figura 10. Aqui, vou mostrar de novo as figurinhas, tá? Então, ela vai fazer essa escrita se unindo de cima para baixo, criando um símbolo só. Tá? Para melhor entendimento, a interpretação da tradução literal é feita da seguinte maneira. O xamã orienta as 3 partes fundamentais do ser, do corpo, certo? Criança interior. A mente, o médio racional consciente. O espírito, o eu superior, com seus desejos de um objetivo comum, a chuva. Para isso é necessário a força do amor, que deixa prosperar o verdadeiro, o belo e o bom. Por chuva, deve-se entender aqui a influência do divino sobre o campo pessoal espiritual do ser humano, estendido até o divino. A trindade que se manifesta, por exemplo, ao dizer 3 vezes o mantra para ativar o símbolo de Reiki durante o tratamento é ainda hoje um componente essencial de muitas formas de trabalho energético. Também se representa o divino em forma de trindade. Então, gente, olha só, é muito importante se entender, né, que esse lado místico, né, esse lado espiritual, né, do símbolo Reiki. Então você pode ver que ele nada é do que uma geometria sagrada, do que um símbolo que é utilizado, pelo menos nos antigos, né? Os novos ainda se utilizando de mais figuras, e os mantras ainda para ativá-lo como palavra, para fazer essa união espiritual material. É importante vocês lerem sempre, ouvir sempre isso, para poder ter, vamos dizer assim, assimilar bem essa, vamos dizer assim, esse conteúdo, né? Essa introdução, essa parte teórica, para que
a prática tenha os dois componentes sendo usados ali. Perfeito? Encerramos aqui essa parte, né, da formação da palavra, do ideograma, e vamos falar sobre, na próxima aula, sobre o reiki no Ocidente, quando trazido do Japão pela senhora Hayo Takata. Aí vamos ver como é que ela desenvolveu essa parte toda do reiki. Mas até aí, vocês podem ver que teve uma construção histórica de formação até chegar à palavra. Outra coisa, uma pequena dificuldade aí na hora das palavras em japonês, eu fiz, né, o curso de língua japonesa e chinesa, mas é muito difícil, né, praticar, então a gente perde um pouco, mas aos pouquinhos vai lembrando e vai se identificando aí com as aulas, tá bom? Então, até a próxima aula.